Bom dia a todos. Acho que a gente já pode começar, não é? Para não atrasar muito. Nos primórdios de sua existência, sob efeito de uma tensão endógena, impossível de ser gerida pelo ínfans por causa da sua prematuridade, este solta um grito. A princípio, o grito do recém-nascido não é apelo ou chamamento, mas somente expressão vocal de um sofrimento. Ele só se tornará apelo pela resposta da voz do grande outro, em que se inscreve seu desejo. O que você quer que eu queira de você? O sujeito é aqui chamado a ser, ou seja, ele não é um produto natural. Para que ele exista, é preciso que o grande outro chame, no sentido duplo de apelo ou chamamento e de nominação. Pela invocação do grande outro, o significante entra no real e produz o sujeito enquanto efeito de significação, à guisa de resposta. Com a resposta do grande outro, o grito puro, pur, se tornará grito para, pur. É a voz do grande outro que vai introduzir o ínfans na fala e fará com que ele perca para sempre o imediatismo da relação com a voz enquanto objeto. A materialidade do som será, a partir daí, irremediavelmente velada pelo trabalho da significação. A palavra faz calar a voz. A linguagem perfura o corpo, marca o vivo e implica a apropriação do sujeito pela linguagem, e não o contrário. Os psicanalistas abordam pouco a questão da pulsão invocante. Isso pode parecer bastante espantoso, visto que é essencialmente com ela que eles trabalham na intimidade de seus consultórios. Bom, gente, com essas citações de Jean-Michel Vivès, porque todos aqui são trechos da obra dele, de um trabalho intitulado Para Introduzir a Questão da Pulsão Invocante, e em nome das colegas de Intersecção Psicanalítica do Brasil, IPB e do NINAR, Núcleo de Estudos Psicanalíticos, que nós damos as boas-vindas a todos, especialmente ao nosso convidado, na certeza de que nesses 2 dias teremos momentos muito especiais, de muita beleza, ao falarmos sobre a constituição do sujeito e sobre a clínica psicanalítica que busca lhe dar voz. Também vamos contar com a preciosa colaboração de Thelma Queiroz, psicanalista, membro da ALE, que vai nos ajudar na tradução daquilo que Jean-Michel Vivès vai nos trazer. Ok, gente? Então, vamos continuar. Eu vou chamar para a mesa a Rossane Vanderlei, psicanalista, membro de IPB, que vai coordenar a primeira conversação do dia. Bom dia a todos, as boas-vindas, né? É com imenso prazer, né, que recebemos, né, para a nossa exposição o convidado Jean-Michel Vivès. Então, com a palavra, né, será dele e vai compor a mesa. Desculpe, a conversação será sobre o tema o Estatuto da Voz na formação do analista. E chamo a mesa também para compor Sônia Coelho e, no caso, Francisca Guerra, que infelizmente não pôde comparecer devido a um incidente que houve com ela. Ok? Então, com a palavra, o nosso palestrante, né? Você está com a palavra. Merci beaucoup. Obrigada. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ces journées. Eu queria primeiramente agradecer os organizadores dessa jornada, qui me font l'honneur de m'inviter. que
que tiveram a honra de me convidar. Et je voudrais aussi Me fizeram a honra. Je voudrais remercier également toutes les personnes qui ont beaucoup travaillé autour de cette question de la voix. E também queria agradecer todas as pessoas que trabalharam em torno dessa questão da voz, Puisque les questions que j'ai pu recevoir témoignent de l'intérêt et de la pertinence de Pois. cette réflexion. As questões que eu recebi são testemunhos da pertinência e do interesse dessas reflexões. Alors, est-ce que tout le monde a les questions? Si, tout le monde. Ok. Todo mundo tem as Ah, perguntas. D'accord. Très bien. Alors, donc, je vais commencer à répondre à la première. Vou começar a responder a primeira. Et je pense que pour que les choses soient claires dès le début, E penso que para que as coisas sejam claras desde o início, il est nécessaire de faire la différence entre ce qui relève de la parole et ce qui relève de la voix. é preciso fazer a diferença entre o que depende da voz e o que depende da palavra. Puisque dans la question 1, par exemple, Pois na questão 1, por exemplo, on passe insensiblement de la parole à la voix, comme si c'était des équivalents. passamos sem sentir da voz à palavra como se fossem equivalentes. Ah, Ele vai... ler a questão para você responder. d'accord. Ok? Passa a palavra com Minha questão é, de certa forma, na nossa prática clínica. Eu pergunto a seguinte: a palavra do supervisor vem pela via de uma experiência própria, vivida em sua clínica e depois teorizada. Destaca-se, então, a voz primeira, a do analisante. Mas e o supervisor? De onde vem sua voz? O contexto é o da formação. O que forma essa supervisão? Uma direção da escuta, um modelo de ação, onde essa voz vai se alojar. Pronto. Já pode ler a seguinte e pronto. A segunda, eu serei um porta-voz, tentarei ser um porta-voz de Francisca Guerra, nossa colega, que infelizmente não pôde estar presente. Na tríade supervisor, supervisionando e analisante, qual ou quais as vozes que circulam? Em relação ao supervisor, qual a função ou como se dá a voz e a escuta do supervisor e a quem se dirige? Ao supervisionando, ao analisante deste, como entendemos as vozes implicadas neste trio em direção à cura? Será que este modelo não lembra o modelo do passe? Francisca Guerra. Merci. Obrigada. Donc je vais reprendre. Il me semble important, voire essentiel, de distinguer précisément ce qui relève de la parole et ce qui relève de la voix. Então me parece essencial distinguir o que depende da palavra e o que depende da voz. Les deux ne sont pas superposables, As duas coisas não são superponíveis. à tel point d'ailleurs que Jacques-Alain Miller, lorsqu'il va définir la voix, A tal ponto que quando Jacques-Alain Millet vai definir a voz, dira que la voix, c'est tout ce qui de la chaîne signifiante ele dirá que a voz é tudo que da cadeia significante ne participe pas à l'effet de signification. não participa do efeito de significação. Donc vous voyez qu'il y a une distinction, une disjonction radicale entre ce qui relève de la chaîne signifiante, de la parole et de la voix. Então vocês veem que há uma distinção radical entre o que vem da cadeia significante e da voz. La voix ne vise pas à des effets de signification A voz não visa efeitos de significação et en tant qu'objet petit a, e enquanto objeto pequeno a, c'est quelque chose qui est de l'ordre du réel. é algo que é da ordem do real.
Donc, lorsque on prend le risque de mélanger ce qui relève de la voix et de la parole, Então, quando a gente toma o risco de misturar o que é da voz e o que é da fala, on s'interdit de, da palavra, on s'interdit de comprendre ce qui est spécifiquement propre à la dimension de la voix. então a gente se proíbe de compreender o que é específico da voz. Alors pour autant, la question posée sur la place de la voix dans le dispositif de la supervision me paraît extrêmement intéressante. Mas essa pergunta sobre o lugar da voz no dispositivo da supervisão me parece muito interessante. Mais encore une fois, il va falloir distinguer ce qui est dit Mas vai ser preciso, mais uma vez, distinguir o que é dito dans la séance, na sessão, donc ce qui relève de la parole, portanto, o que depende da palavra, et ce qui supporte cette parole, qui est la voix. e o que suporta essa palavra ou fala, que é a voz. À tel point d'ailleurs que il va falloir aussi, au cours de ces 2 journées, que, E tal ponto também que vai ser preciso, durante essa jornada, que la voix, ce n'est pas simplement quelque chose qui relève de la dimension du sonore. e que a voz também não é somente alguma coisa que depende da dimensão do sonoro. La voix, ça peut être aussi un regard. A voz pode ser também um olhar, Et par exemple, on dit bien un regard qui en dit long. e podemos dizer um olhar que diz muita coisa. C'est-à-dire que la dimension invocante qui est impliquée par la voix Quer dizer que a dimensão invocante que está implicada na voz peut être expérimentée à travers d'autres supports sensoriels que le support auditif. pode ser experimentado por outros suportes sensoriais que não o auditivo. C'est par exemple l'expérience que font les mères de bébés sourds. É, por exemplo, as experiências que têm as mães dos bebês surdos. Bien sûr que les mères ou même les mères qui sont sourdes et muettes par rapport à un bébé qui ne l'est pas, Ou mesmo as mães que são surdas e mudas em relação a um bebê que não é. ces mères-là sont capables d'inventer des modalités relationnelles avec le bébé qui relèvent de l'invocation, Essas mães são capazes de inventar modalidades relacionais com o bebê que são da ordem da invocação, sans pour autant que cela ne passe par la dimension auditive. sem que isso passe pela dimensão auditiva. À ce moment-là, il va y avoir des jeux de regard, par exemple. Nesse momento aí vai haver jogos de olhares, Il va y avoir des jeux avec le toucher jogos com o tato, qui permettront effectivement à l'enfant de se sentir appelé que vão permitir a criança se sentir chamado, sans pour autant effectivement pouvoir l'expérimenter du côté de la sphère auditive. sem ter por isso experimentado algo do lado da esfera auditiva. Donc là, vous voyez déjà que on est obligé de complexifier cette question de la pulsion invocante, Então vocês veem que somos obrigados a complexificar essa questão da pulsão invocante, qui n'est absolument pas limitée au champ sonore, que não é absolutamente limitada ao campo sonoro. mais on pourrait dire que ce qui va venir caractériser au plus proche la question de l'invocation, Mas o que vai vir caracterizar mais próximo a questão da invocação c'est la question de l'appel. é a questão do apelo. Et effectivement, toutes les modalités qui permettront au sujet de se sentir appelé, E efetivamente todas as modalidades que vão permitir ao sujeito se sentir chamado, le regard, o le olhar, toucher, o tato, la voix, a voz, permettront effectivement de s'inscrire permitirão com efeito de se inscrever dans le circuit de la pulsion invocante. no circuito da pulsão invocante. Voilà. Donc, si on revient à la question et à la dimension de la supervision, Então, se voltamos a essa questão e a dimensão da supervisão, on peut dire que cette question de la voix, podemos dizer que essa questão da voz elle est importante é en importante, ce sens que c'est ce qui vient témoigner no sentido em que é isso que vem dar testemunho que l'analyste n'a pas oublié la découverte qu'il a fait à l'occasion de sa cure. que o psicanalista não esqueceu da descoberta que ele fez por ocasião do seu tratamento. Il y a quelque chose qui est extrêmement étonnant,
há algo que é enormemente surpreendente. C'est comment se fait-il qu'un analyste, alors qu'il a fait des découvertes souvent extraordinaires à l'occasion de sa propre analyse, Como é que pode que um analista que fez descobertas extraordinárias por ocasião de sua própria análise, lorsqu'il intègre une école, e quando ele entra numa escola, se soumet à la pensée de cette école, se submete ao pensamento dessa escola, devenant effectivement une espèce de disciple, tornando-se com efeito uma espécie de discípulo, oubliant parfois effectivement l'originalité de sa découverte propre. esquecendo às vezes a originalidade de sua própria descoberta. Alors c'est quelque chose qu'on repère dans l'histoire de la psychanalyse très tôt. Então, isso é algo que a gente verifica na história da psicanálise muito cedo. En 1910, Em 1910, se crée l'Association internationale de psychanalyse. cria-se a Associação Internacional de Psicanálise. Et à cette occasion-là est imposée l'idée qu'à côté de l'analyse personnelle, Nessa ocasião foi imposta a ideia de que, ao lado da análise pessoal, doit exister également une analyse dite de contrôle. deveria existir igualmente uma análise dita de controle. C'est à ce moment-là, par exemple, que Max Graf, É nesse momento aí, por exemplo, que Max Graf, le père du petit o Hans, pai do pequeno Hans, Max Graf qui était en fait un critique d'art musical, Max Graf, que era, na verdade, um crítico de arte musical, un ami de Gustav Mahler, amigo de Mahler, Gustav Mahler, choisit de se distancier de Freud. ele escolheu se distanciar de Freud. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Max Graf travaillait de façon très proche avec Freud. Até então ele trabalhava muito próximo de Freud, Et à partir de ce moment-là, il va prendre ses distances e a partir desse momento aí ele toma distância, parce qu'il va dire que la société psychanalytique de Vienne porque ele vai dizer que a Sociedade Psicanalítica de Viena commence à devenir de plus en plus une espèce d'église. começa a se tornar cada vez mais uma espécie de igreja. Voilà. Vous voyez, donc c'est pas une question qui est neuve. Cette question, je veux dire, de la pensée psychanalytique qui parfois peut devenir idéologique. Então vocês veem que não é nova essa questão do pensamento psicanalítico, que às vezes pode se tornar ideológico. C'est une question qui apparaît dès la création de la Société internationale de psychanalyse. Então é uma questão que aparece desde a criação da Sociedade Internacional de Psicanálise. Et alors, à partir de là, la question du contrôle va devenir extrêmement importante et centrale. A partir daí, a questão do controle vai se tornar muito importante e central. Est-ce que le contrôle sert à contrôler au sens fort du terme? Será que o controle serve para controlar, no sentido forte do termo? Et c'est vrai que, par exemple, dans les textes du début de l'école de Berlin, c'est ce qui apparaît. E é verdade que é isso que aparece no início da escola de Berlim. Par exemple, on dit, on confie un patient à un jeune analyste. Por exemplo, se diz que se confia um paciente a um jovem analista, on suit par le contrôle comment il conduit la cure. e se segue por controle como é que a cura acontece. Et puis, s'il y a des difficultés, on retire le patient au jeune analyste. E se havia dificuldade, se retirava o paciente do jovem analista. Là, on voit qu'effectivement, le contrôle fonctionne réellement sur un mode surmoïque. E aí a gente vê que realmente o controle funciona sobre um modo superegóico. En France, certaines écoles, par exemple, choisissent pour le jeune analyste son contrôleur. Em certas escolas na França, por exemplo, elas escolhem para o jovem analista o seu controlador, o seu supervisor. Ce qui paraît effectivement assez improbable, puisque, je veux dire, le choix d'un contrôleur, c'est aussi un choix transférentiel la plupart du temps. O que é uma coisa muito improvável, porque a escolha transferencial também, ou a escolha do supervisor também é uma escolha super transferencial na maior parte do tempo. Alors, Na maioria das vezes. si le contrôle n'est pas, je l'espère, quelque chose qui vise à contrôler d'une manière surmoïque, qu'est-ce que c'est? Então, se o controle não é algo que visa controlar de maneira superegóica, ele é o quê?
Eh bien, je fais l'hypothèse que la supervision, Eu faço a hipótese de que a supervisão c'est une façon pour l'analyste de ne pas oublier. é uma maneira para o analista de não esquecer, De ne pas oublier les questions qui sont apparues au cours de son analyse, les Dina- découvertes qui sont apparues au cours de son analyse. de não esquecer as questões, as descobertas que surgiram durante sua análise. Donc Sua c'est, análise. pourrait-on dire, garder un rapport vivant à son inconscient. Então, é guardar uma relação viva com o seu inconsciente. On pourrait dire qu'il y a deux types de rapports avec l'analyse. Vocês podem dizer que há dois tipos de relação com a análise. Il y a le rapport que le patient normal, pourrait-on dire, pourra avoir avec sa cure. Há a relação que um paciente, poderíamos dizer normal, poderia ter com sua cura, com seu tratamento. C'est-à-dire, une fois que la cure est terminée, il pourra oublier ce qui s'est passé durant sa cure. E uma vez que o tratamento foi terminado, ele poderá esquecer o que aconteceu durante seu tratamento. C'est quelque chose qu'on rencontre très régulièrement. É algo que se encontra muito frequentemente. Et Freud le rencontre par exemple en 1919, E Freud, em 1919, lorsque le petit Hans vient le voir. quando o pequeno Hans vem vê-lo, Hans lui dit « J'ai lu mon cas Hans diz: eu li meu caso et j'ai tout oublié. e esqueci tudo. » Voilà. Et Freud est très étonné de ça, E Freud fica muito admirado com isso, alors que ça me paraît totalement normal. quando na verdade isso me parece totalmente normal. C'est-à-dire qu'une cure, lorsqu'elle est terminée, Quer dizer, um tratamento quando é terminado, dans une situation normale, numa situação normal, elle est faite pour être oubliée. é feito para ser esquecido. Souvenez-vous de ce que disait Freud dans les études sur l'hystérie. Vocês se lembram do que Freud dizia nos estudos sobre a histeria? Le névrosé souffre essentiellement de réminiscences. O neurótico sofre essencialmente de reminiscências. C'est-à-dire qu'en gros, le névrosé, l'hystérique dans ce cas-là, Quer dizer que o neurótico, o histérico, nesse caso aí, em grosso, souffrirait d'un passé non dépassé qui continue à le hanter. sofreria de um passado não ultrapassado que continuaria a obsedá-lo. Le travail de la cure O trabalho do tratamento permettrait effectivement à ce passé de retrouver son statut de passé permitiria, portanto, prescindir de reencontrar o estatuto do passado et à partir de là, justement, d'être oublié. e a partir daí justamente de ser esquecido. C'est ce qu'expérimente le petit Hans. É isso que sentiu e experimentou o pequeno Hans. Et c'est ce que des patients régulièrement peuvent témoigner également. É isso que também muitos pacientes podem dar testemunho regularmente. Dernièrement, j'ai revu comme ça dans la rue un jeune homme que j'avais suivi il y a une vingtaine d'années. Recentemente eu vi na rua um jovem que eu tinha acompanhado durante uns 20 anos. Não. E há uns 20 anos atrás. Et en fait, il vient me voir, il me dit, vous me reconnaissez E ele vem me encontrar e diz, você me reconhece? Effectivement, je le reconnais. Com efeito, eu o reconheço. Et il me dit, je me souviens que je vous ai rencontré pendant 2 ou 3 ans. Eu me lembro que eu fui ver você durante uns 2 ou 3 anos. Il me dit, je me souviens que ça a été très important pour moi. Eu me lembro que foi muito importante para mim. Et il dit, mais je me souviens absolument pas de ce qui s'est passé. Mas não me lembro absolutamente do que aconteceu. Voilà. Donc effectivement, je veux dire, le travail de la mémoire et donc le travail de l'oubli, puisque la mémoire c'est l'oubli. Portanto, o trabalho da memória é o trabalho do esquecimento. A memória é o esquecimento. Avait fait son œuvre et il avait oublié quels avaient été les moments forts de sa cure. E ela tinha feito esse trabalho e tinha esquecido os momentos fortes do seu tratamento. Or, pour l'analyste, para o analista, ce travail d'oubli n'est pas possible. Esse trabalho de esquecimento não é possível. C'est-à-dire que l'analyste ne peut pas O analista não pode
oublier ce rapport singulier qui s'est noué entre lui et son inconscient à l'occasion de sa cure. Ele não pode esquecer essa relação singular que se amarrou entre ele e seu inconsciente durante o tratamento. Et le travail de supervision, O trabalho de supervisão justement, permet de maintenir vif permite justamente manter vivo ce rapport singulier à l'inconscient. essa relação singular com o inconsciente. À partir de là, le travail de contrôle n'est absolument pas quelque chose qui vise à contrôler, A partir daí, o trabalho de controle não é de jeito nenhum algo que visa controlar, mais à maintenir écarté mas visa manter afastado, l'ouverture de l'inconscient. afastada a abertura do inconsciente. Vous vous souvenez que Freud disait que l'inconscient était pulsatile, Vocês se lembram que Freud dizia que o inconsciente era pulsátil, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui s'ouvrait et qui avait aussi tendance à se fermer très régulièrement. quer dizer, algo que tinha tendência a se abrir e a se fechar muito regularmente. D'ailleurs, Freud parlait de ce qu'il appelait la carapace après le week-end. Freud falava, aliás, do que ele chamava a carapaça depois do fim de semana. Vous savez que Freud recevait ses patients tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Você sabe que Freud Recevait ses ele patients. atendia os pacientes todo dia, menos sábado e domingo, Et donc, il avait repéré qu'après les 2 jours de week-end, e ele tinha observado que depois dos 2 dias de fim de semana, l'inconscient avait tendance effectivement à se refermer et les défenses à se réinstaller. o inconsciente tinha tendência a se fechar novamente e as defesas a se reinstalarem. Et donc, l'analyste Então, o analista fonctionne de la même façon. funciona da mesma maneira, Et on pourrait dire que le travail de supervision e podemos dizer então que o trabalho de supervisão permettra effectivement de maintenir cette ouverture vai permitir manter essa abertura pour que ces associations, son élaboration reste vivante. para que suas associações e suas elaborações permaneçam vivas. Alors, cette question, c'est aussi une question que Lacan va aborder un peu différemment Essa questão também Lacan vai abordá-la um pouco diferentemente, à partir de la question de l'autorisation. a partir da questão da autorização. Vous vous souvenez, et vous connaissez sans doute cette formule extrêmement complexe que propose Lacan, pardon, Vocês conhecem com certeza essa formulação extremamente complexa que Lacan propõe, lorsqu'il dit que le psychanalyse s'autorise de lui-même. quando ele diz que o psicanalista se autoriza por si mesmo. Qu'est-ce que c'est que s'autoriser de soi-même? O que é que significa se autorizar por si mesmo? C'est bien sûr pas se dire ah bah oui c'est bon je suis analyste c'est faux hein, voilà. Não é isso, chegar e dizer, sou analista, pronto. Bien sûr que non. Não, claro que não. Alors à partir de là qu'est-ce que c'est que cette autorisation? Então, a partir daí, o que é essa autorização? Et je crois qu'en fait c'est une autre façon pour Lacan Eu acho que isso é com efeito uma outra maneira para Lacan de reprendre la traduction et le commentaire de l'aphorisme freudien é de retomar a tradução e o comentário do aforismo freudiano, Wo es war, soll ich werden. Wo es war, soll ich werden. Là où c'était, je dois advenir. Ali onde era, devo advir. Eu devo advir. Donc ça, c'est l'aphorisme freudien. Então, esse é o aforismo freudiano. Wo es war, soll ich werden. Wo es war, soll ich werden. Et la traduction, une des traductions que va en donner Lacan, E uma das traduções que Lacan vai dar dele sera là où c'était, será ali onde era, je dois advenir. o G, eu, deve vir, advir. Advir. Et en fait, ce qui est intéressant à partir de là, c'est qu'il y a une rupture totale E a partir daí, o que é interessante é que há uma ruptura total avec l'interprétation de cet aphorisme qui avait été effectuée par les post-freudiens. em relação à interpretação desse aforismo que tinha sido efetuada pelos pós-freudianos.
dont sa fille, Anna Freud, dentre os quais Anna Freud, a filha de Freud, qui proposait d'interpréter Wo es war soll ich werden que propunha interpretar Wo es war soll ich werden par le moi doit remplacer le ça. como o eu deve substituir o isso. Ce qui est une interprétation extrêmement fallacieuse O que é uma interpretação extremamente falaciosa et qui effectivement donne l'idée que le moi devrait pouvoir être suffisamment fort e que dá a ideia de que o eu deveria ser suficientemente forte pour pouvoir cadenasser le ça. para poder botar um cadeado no isso. Et c'est ce qui va donner en fait tout le courant de ce qu'on va appeler l'ego-psychologie. E é o que vai dar toda a corrente da egopsicologia. C'est-à-dire ce courant américain qui vise effectivement à constituer un moi fort Essa corrente americana que visa com efeito a constituir um eu forte, par identification au psychanalyste. por identificação com o psicanalista. On quitte totalement le champ de la psychanalyse ici E aí abandonamos agora totalmente o campo da psicanálise aqui pour rentrer dans celui de la rééducation psychique. para se entrar no domínio da reeducação psíquica. En fait, la position lacanienne De fato, a posição lacaniana va nous introduire à l'idée que c'est dans le lieu même de l'inconscient que je dois advenir. vai nos introduzir na ideia que é no lugar mesmo do inconsciente que o G deve advir. Le je est inconscient O G é inconsciente, o eu, et le je est le désir. Le désir, c'est le je. e o G é o desejo é o G. Donc, si on reprend cette question de la supervision telle qu'on peut l'aborder à partir de la question lacanienne, Então, se a gente retoma essa questão na supervisão a partir da teoria lacaniana, on pourrait se dire qu'effectivement, au moment de l'expérience de la cure, podemos dizer que, com efeito, no momento da experiência do tratamento, il y a des effets de subjectivation qui sont extrêmement importants, há efeitos de subjetivação que são extremamente importantes, puisque à l'occasion de cette cure, je découvre quels sont les déterminants pois que, por ocasião desse tratamento, eu descubro quais são os determinantes de mon désir, do meu desejo et donc qui orientent mes choix dans la vie. e o que orienta minha escolha na vida, minhas escolhas. Le fait d'avoir accès à ce rapport au désir O fato de ter acesso a essa relação com o desejo permet effectivement d'avoir un rapport au monde bien différent, permite, com efeito, ter uma relação com o mundo bem diferente. et c'est à partir de cette connaissance sur ce qui constitue le déterminant de mon désir E é a partir do conhecimento do que constitui os determinantes do meu desejo que je vais pouvoir m'autoriser. que eu vou poder me autorizar. Et cette question de l'autorisation de soi-même, E essa questão da autorização de si mesmo c'est bien effectivement une autorisation à partir de son désir. é, com efeito, uma autorização a partir do seu desejo. Et le désir, encore une fois, E o desejo, mais uma vez, Lacan le montre de façon radicale, par exemple dans le séminaire 7, l'éthique de la psychanalyse. Lacan mostra de maneira radical no seminário 7, por exemplo, a ética da psicanálise. Le désir, c'est quelque chose qui est radicalement articulé à la castration. O desejo é algo que é radicalmente articulado com a castração. Et en choisissant d'illustrer cette question du désir à partir de la figure d'Antigone, E escolhendo mostrar essa questão do desejo a partir da figura de Antígona, Lacan montre bien que cette question du désir, c'est pas quelque chose de particulièrement drôle, de particulièrement facile. mostra que essa questão do desejo não é algo de engraçado nem fácil. Le désir, effectivement, va amener Antigone à faire des choix O desejo vai levar Antígona a fazer escolhas qui vont contre sa vie que vão de encontro à sua vida, et qui vont effectivement la conduire à mourir. e que vão conduzi-la a morrer. Donc, on pourrait dire que la supervision, Poderemos então dizer que a supervisão
va permettre à l'analysant devenu analyste Vai permitir ao analisante de se tornar analista de ne pas oublier e de não esquecer ce qui a été la découverte o que foi a descoberta douloureuse et difficile dolorosa e difícil de ces enjeux inconscients. das suas questões inconscientes. Quand j'étais un tout jeune analyste, Quando eu era bem jovem analista, j'ai fait, avant qu'il ne meure, un parcours en supervision avec Serge Leclerc. eu fiz percurso de supervisão com Sérgio Leclerc antes que ele morresse. Et en fait, bon, j'étais un tout jeune analyste, je commençais à recevoir des patients. Eu era bem jovem, começava a receber pacientes, a atender. Et un jour, j'arrive et je vais voir Serge Leclerc. E dia eu vou ver Sérgio Leclerc Et je lui parle d'un homme que je reçois en face à face, e eu falo de homem que eu atendo face a face, un patient très obsessionnel paciente muito obsessivo et dont je pensais qu'il était intéressant de lui proposer de faire une analyse. e de quem eu pensei que era interessante propor a ele fazer uma análise. Quand on est jeune analyste, on a toujours envie effectivement de proposer aux patients de faire une analyse. E quando a gente é jovem analista, a gente sempre tem vontade de propor aos pacientes de fazer uma análise. En vieillissant, on se calme. A gente envelhecendo, a gente fica mais calmo. Et en fait, Serge Leclerc, donc je dis à Serge Leclerc, je lui proposerais bien de faire une analyse. Então eu disse a Sérgio Leclerc, eu proporia bem a fazer uma análise. Et Serge Leclerc me dit, Jean-Michel, vous avez fait une analyse? Sérgio Leclerc me perguntou, Jean-Michel, você fez uma análise? Alors j'étais un peu troublé. Eu fiquei pouco perturbado. Et je lui dis, oui, je crois. Eu respondi, sim, eu penso. Et il me dit, et ça a été une telle partie de plaisir que vous ayez envie de proposer ça à d'autres. E aí ele perguntou, e foi assim tão prazeroso que você tem vontade de sair propondo aos outros? Voilà. Alors c'est vrai que je garde toujours à l'esprit cette phrase de Serge Leclerc. Então conservo sempre no espírito essa frase de Sérgio Leclerc. Et je me dis qu'effectivement, bon, parfois on peut ne pas proposer une analyse à certaines personnes. Então, com efeito, às vezes a gente pode não propor uma análise a certas pessoas. Voilà. Et je crois que la proposition que faisait Serge Leclerc lorsqu'il me faisait cette réponse E eu acho que a proposição de Sérgio Leclerc, quando me deu essa resposta, était une proposition tout à fait importante et juste. era uma proposição muito importante e justa. C'est-à-dire que il me proposait à l'occasion de cette supervision Quer dizer, ele me propunha, por ocasião dessa supervisão, de ne pas oublier ce qu'avait été mon parcours. não esquecer o que tinha sido o meu percurso. C'est-à-dire effectivement quels avaient été les moments de douleur, de déchaînement, Quer dizer, quais tinham sido os momentos de dor, de desencadeamento, de dépersonnalisation même, despersonalização, que peuvent être effectivement une cure analytique. que pode conter uma cura analítica. Effectivement, alors, dans ces moments de déchaînement, dans ces moments de perte d'identité, Então, nesses momentos de liberação, de perda de identidade, qui existent même dans les cures de névrosés, que existe mesmo nos tratamentos dos neuróticos, les mots souvent ne fonctionnent plus. as palavras frequentemente não funcionam mais. Ce qui fonctionne à ce moment-là, c'est le sentiment d'être appelé. O que funciona nesse momento aí é o sentimento de ser chamado. Et c'est là qu'on retrouve effectivement la question de la voix et non plus la question de la parole. E aí é aí que a gente encontra com efeito a questão da voz e não da fala, da palavra. C'est-à-dire que il m'arrive régulièrement avec certains patients, Me acontece regularmente com alguns pacientes, lorsqu'ils ne viennent pas en séance, quando eles não vêm à sessão,
pas avec tous, mais avec certains, não com todos, mas com alguns, de les appeler de chamá-los, telefonar, lorsqu'ils ne viennent pas. quando eles não vêm. Pourquoi? Por quê? Alors, bien sûr, pas avec les patients hystériques qui viennent vérifier si je les aime ou je sais pas trop quoi, Com efeito, não com os pacientes histéricos que querem verificar se eu os amo ou não, mais avec les patients, je dirais, qu'on appelle aujourd'hui état limite, mas com os pacientes que hoje a gente pode chamar de estados limites, même si j'aime pas trop ce terme. mesmo que eu não goste muito desse termo. Mais on pourrait plutôt dire avec les patients qui se sont structurés avec un noyau mélancolique. Mas poderíamos dizer com os pacientes que se estruturaram com um núcleo melancólico Et qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux. e que hoje são cada vez mais numerosos. Et effectivement, dans ce cas, il me paraît extrêmement important qu'ils puissent faire l'expérience E nesse caso é importante que eles possam ter a experiência d'être appelés, de serem chamados, même si effectivement eux-mêmes ne peuvent pas faire cette démarche d'appeler. mesmo que eles não possam ter essa atitude de chamar. Le névrosé obsessionnel, coincé dans son embouteillage, O neurótico obsessivo fica preso no engarrafamento, va nous envoyer un SMS ou nous appeler vai enviar uma mensagem ou chamar, en disant excusez-moi, j'aurai 15 minutes 30 de retard. dizendo: desculpe, mas eu vou chegar 15 ou 30 minutos atrasado. Voilà. Et puis, il y a des patients qui sont dans l'impossibilité à certains moments de venir à leur séance. E aí alguns outros pacientes ficam na impossibilidade de vir à sessão Et qui ne sont même pas en possibilité de pouvoir appeler. e também não tem nem mesmo a possibilidade de poder chamar. On pourrait dire qu'ils tombent à ce moment-là sur un nœud de leur structure ou de leur bout de structure mélancolique. A gente vê que aí isso toca na estrutura, no ponto, no núcleo de estrutura melancólica. Et que à ce moment-là, ils sont dans l'incapacité de pouvoir faire l'hypothèse qu'il y a quelqu'un qui puisse répondre à leur appel. E eles estão aí na incapacidade de supor que possa haver alguém que possa responder ao apelo deles. C'est des moments extrêmement dangereux pour eux, São momentos extremamente perigosos para eles, puisque ce sont des moments effectivement où les passages à l'acte suicidaires peuvent arriver. pois são momentos onde, com efeito, as passagens ao ato suicidas podem acontecer. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il est important de les appeler, E é nesse momento aí, então, eu penso que é importante chamá-los, moins pour parler, moins pour leur dire quelque chose, menos para falar, menos para dizer alguma coisa, mais pour leur faire expérimenter mas para fazê-los experimentar qu'il y a un autre que há outro qui les appelle et qui est susceptible de les entendre. que os chama e que é susceptível de ouvi-lo. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Et le dispositif de la supervision, Isso é algo muito importante e eu penso que o dispositivo da supervisão c'est ce qui permet régulièrement à l'analyste é o que permite regularmente ao analista de pouvoir se remettre dans cette position d'invocant pour le patient. de poder se pôr nessa posição de invocante para o paciente. Alors ça, c'est quelque chose qui est difficile, très très difficile. Então isso é algo que é difícil, muito difícil. Qu'est-ce qui fait que séance après séance, O que é que faz com que sessão após sessão, au-delà de l'angoisse, au-delà des symptômes, au-delà de l'inhibition, além da angústia, além dos sintomas, além da inibição, nous puissions faire l'hypothèse possamos fazer a hipótese que un sujet puisse advenir là où il n'existe pas encore. que sujeito possa advir ali onde ele ainda não existe. Ça, c'est quelque chose effectivement qui est la question centrale de la pratique analytique. Essa é, com efeito, a questão central da prática analítica. Lacan avait parlé à ce moment-là de désir de l'analyste. Lacan falou, nesse momento aí, a partir disso, de desejo do analista. C'est la même chose que la question du s'autoriser. E isso é a mesma coisa que a questão do se autorizar. C'est-à-dire que ce qui va permettre effectivement à l'analyste
de continuer à s'intéresser à son patient, Quer dizer que o que vai permitir ao analista de continuar a se interessar pelo seu paciente, et vous savez que ce n'est pas toujours facile, e vocês sabem que nem sempre isso é fácil, c'est effectivement le fait que la question de ce patient é com efeito o fato de que a questão desse paciente continue à nous solliciter, continue à nous intéresser. continua a nos solicitar, continua a nos interessar. Et la supervision, E a supervisão, je crois, acredito, c'est ce qui va permettre effectivement à l'analyste é o que vai permitir, com efeito, ao analista de retrouver l'intérêt pour cette question reencontrar o interesse pela questão et à partir de là, de pouvoir se remettre dans cette position invocante pour le patient. e, a partir daí, poder se pôr nessa posição invocante para o paciente. Donc cette position d'accueil, Portanto, essa posição de acolhimento, non seulement de sa parole, não somente da sua palavra, ça, un psychologue, une assistante sociale, un éducateur le fait, e isso um assistente social, um psicólogo, um educador pode fazê-lo, mais de sa voix. mas a sua voz. Et pas sa voix simplement dans sa dimension sonore, E não sua voz somente na dimensão sonora, mais sa voix en tant que manifestation éminemment singulière mas a sua voz enquanto manifestação eminentemente singular de l'expression de son désir. da expressão do seu desejo. Je propose d'en rester là. Eu proponho que paremos aqui. Mais si vous avez d'autres questions sur là-dessus, je peux E se vocês têm outras questões sobre isso, Alguém deseja fazer alguma pergunta? Está em aberto. Bom dia. Eu não sei se na língua francesa haveria diferença entre desejo do analista e desejo de analista. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Se há diferença entre o desejo do analista e desejo de analista? désir d'analyste ou désir de l'analyste? C'est désir de l'analyste. É desejo do analista. Et la jolie petite intervention de Serge Leclerc E a bela e pequena intervenção de Sérgio Leclerc montrait bien et pointait de façon très très intelligente cette différence-là. mostraram e apontaram de maneira muito inteligente essa diferença. C'est-à-dire que je lui dis, j'aimerais bien proposer une analyse à ce patient. Quer dizer, quando eu lhe disse, eu gostaria de propor uma análise a esse paciente, Et il me dit, mais là c'est ton désir de l'analyse. e aí ele me respondeu, aí é o seu desejo da análise. Et en me disant, est-ce que c'était si agréable pour toi? E perguntando, será que foi tão agradável para você? Il essaye de m'indiquer effectivement que c'est pas du désir de l'analyse qu'il s'agit, mais du désir de l'analyste. Que não é do desejo, ele mostrou aí, indicou que não é do desejo de analista que se trata, mas do desejo do analista. Et qu'à partir de là, effectivement, les deux ne sont absolument pas superposables. Então, que as duas coisas não se superpõem. Vous savez, plus je vieillis, Quanto mais eu envelheço, et moins je propose de cure analytique à mes patients. menos eu proponho tratamentos psicanalíticos aos meus pacientes. Alors, vous allez trouver ça un peu bizarre que je dise ça devant un parterre d'analystes, Vocês devem achar isso um pouco estranho, que eu diga isso diante de um conjunto de analistas assim. mais c'est pas que je ne crois pas en l'analyse, au contraire, Não é que eu não acredito na análise, é o contrário. mais c'est que aujourd'hui, Mas é que hoje je suis de moins en moins, je dirais,
enfermé é que hoje eu sou cada vez menos fechado dans un rapport idéologique à la pratique ou à... numa relação ideológica com a prática. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui sont absolument pas analystes, Quer dizer, eu tenho colegas que não são analistas de jeito nenhum, mais qui sont des personnes intelligentes mas que são pessoas inteligentes et qui pratiquent les TCC, qui e pratiquent... clinicam TCC, etc. Et je reçois beaucoup de patients E eu atendo pacientes et ce que je fais, c'est que je reçois les patients dans un premier temps 2-3 fois. e o que eu faço é que num primeiro tempo eu os atendo umas 2 ou 3 vezes Et j'essaye de voir avec eux s'il y a une question e eu tento ver com eles se há uma questão qui émerge, que emerge, une vraie question, uma verdadeira questão qui montre que cette personne que mostra que essa pessoa perçoit qu'il est impliqué dans la construction d'une manière ou d'une autre de son symptôme. que mostra que essa pessoa percebe que está implicado de uma maneira ou outra na construção do seu sintoma. Vous savez, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Vocês sabem, nós não somos responsáveis pelo que nos acontece. Quand je dis qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, c'est que si je sors de l'hôtel et que je me fais écraser par une voiture, Quando eu digo que não somos responsáveis, quer dizer que se eu saio do hotel e que um carro me esmaga, alors que je traverse sur le passage piéton et que le Mesmo petit que eu- bonhomme est vert, eu atravesso no sinal verde, em cima da passagem de pedestre. voilà. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé à Athènes, Eu digo isso porque isso me aconteceu em Atenas. voilà. Donc, si dans ces conditions-là, je me fais écraser, je ne suis pas responsable de Então- cet acte-là. Mesmo nesse caso eu me faço esmagar, eu não sou responsável disso aí. C'est une rencontre, une mauvaise rencontre avec le réel. É um encontro, mau encontro com o real. La question, c'est que je vais être responsable de ce que je vais faire de cette rencontre. Mas a questão é que eu vou ser responsável pelo que eu vou fazer desse encontro. Donc, vous voyez, ces 2 ou 3 séances, Então vocês veem, essas 2 ou 3 sessões, je vais essayer de réfléchir et de percevoir avec le patient então eu vou tentar refletir e perceber com o paciente si effectivement il est sensible à cette dimension de ce qu'il fait, de ce qui lui est arrivé. se ele é com efeito sensível a essa questão do que é que ele faz com o que lhe aconteceu. C'est exactement ce que fait Freud avec Dora. É exatamente o que o Freud faz com Dora. Dora lui est envoyée par son père. E foi enviada pelo seu pai. Et bien sûr, Dora, E é claro, Dora, en bonne hystérique intelligente, como boa histérica e inteligente, va venir se plaindre à Freud. vem se queixar a Freud. Ce salaud de père Esse meu pai imundo qui la balance entre les bras de Monsieur K pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec Madame K. que joga ele nos braços do Sr. K para poder ter relações sexuais com a senhora K, Etc., etc. e etc, etc, etc. Donc, cette brave Dora Então essa brava Dora se met dans une position de victime se põe numa posição de vítima et s'épanche auprès de Freud. e vem se inclinar para o lado de Freud. Et Freud a cette proposition absolument géniale. E Freud, diante dessa proposição absolutamente genial, ele tem essa proposição genial, Et c'est ce que Lacan va appeler un renversement dialectique e é o que Lacan vai chamar uma inversão dialética. dans son texte Intervention sur le transfert en 1951. No seu texto Intervenção sobre a Transferência, em 1951, Freud va lui dire, Freud vai dizer, mais en quoi mas em que? cela te satisfait-il aussi? Mas em que isso também satisfaz a você? Voilà. Et donc, Freud, d'un côté, ne va pas dire « Non, c'est pas vrai, ton père, machin, si... Então Freud não vai dizer, não é verdade, seu ai não faz isso ou aquilo. Voilà. »
il connaît bien les bourgeois viennois de la fin du 19e siècle et Il- il sait de quoi ils sont capables. Ele conhece bem os burgueses do início do século e sabe de que eles são capazes. Mais en même temps, Vienne. il va pas plaindre Dora. Mas ele não vai lamentar Dora. Il va pas lui dire ah ma pauvre petite, c'est vrai, vous Não êtes vai dans une... dizer, ah, pobrezinha, é verdade. D'un côté donc, il reconnaît Então, por um lado, ele reconhece la vérité a verdade de la position de victime de Dora. a verdade da posição de vítima de Dora. Il sait très bien effectivement que Dora est utilisée Ele sabe muito bem com efeito que Dora é utilizada. et en même temps, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais de ça? E, ao mesmo tempo, ele lhe pergunta, o que é que você faz com isso? Et c'est là que démarre l'analyse. E é aí que inicia a análise. Et c'est ça effectivement qui fait que Dora E, commence la cure avec Freud. e é isso que faz com efeito que Dora começa o tratamento com Freud. Malheureusement, Infelizmente, Freud ne sera pas aussi brillant tout au long de la cure. Freud não vai ser tão brilhante ao longo do tratamento. Puisque à un moment, il va effectivement essayer de lui fourguer, de l'Oedipe. Então, porque num certo momento ele vai lhe tentar comment on disait, fourguer, Lui imposer. lhe impor o Édipo, Ouais. Et il ne va absolument pas percevoir, vous le savez, e não vai de jeito nenhum perceber, vocês sabem, la dimension homosexuelle du désir de Dora pour Madame K. a dimensão homossexual do desejo de Dora pela senhora K. Donc effectivement, Dora ne se sent absolument pas entendue par Freud, Então Dora não se sente de jeito nenhum escutada por Freud. et à partir de là, elle abandonne la cure, ce en quoi elle a totalement raison. E aí ela abandona o tratamento, no que ela tem totalmente razão. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça la différence entre le désir d'analyse Então é esse o desejo de análise, et le a désir diferença, de l'analyste. e o desejo do analista. Comme je vous le disais, il m'arrive très facilement, au Bon. bout de 3 séances, Como eu dizia para vocês, me acontece no final de 3 sessões, mais ou menos, quand je vois que le patient n'est absolument pas concerné par son histoire, quando eu vejo que o paciente não se acha absolutamente concernido pela sua história, et malgré mes propositions d'association, de construction, enfin tout ce que vous voulez, apesar das minhas proposições de associação, de construção e tudo mais, et qu'il continue à concevoir le symptôme dont il souffre comme quelque chose d'extérieur à lui, Et quel- comme quelque chose perçu sur un mode médical, e que ele continua percebendo o que lhe acontece sob um modo médico, como algo exterior a ele, que vem. je propose la plupart du temps d'aller consulter un collègue TTCiste, EMDR. Aí eu proponho de ir consultar um colega TCC, etc. Et au bout de quelques séances, après avoir fait effectivement les 10 séances de TCC, Então, no final, quando eles vão fazer 10 sessões de TCC, no final, et que le symptôme souvent a disparu, il faut le reconnaître, e que frequentemente o sintoma desaparece, é preciso reconhecer, c'est souvent assez efficace. é bastante, é eficaz, frequentemente. Parfois, Às vezes, une question émerge uma questão surge, et les patients à ce moment-là reviennent e aí eles voltam, en disant je n'ai plus de symptômes ou je n'ai plus ce symptôme, e dizendo, eu não tenho mais esse sintoma, mais j'ai une question. mas eu tenho uma questão. Et en fait, effectivement, on fait une psychanalyse à partir d'une question E, plus qu'à partir d'un symptôme. então, com efeito, a gente faz uma análise muito mais a partir de uma questão, muito mais do que de um sintoma. Vous savez, il y a les cabinets d'analystes Então, vocês sabem, as qualidades de um analista sont remplis são preenchidas de patients qui Allez. acceptent de céder leurs symptômes dès les premières séances. os consultórios psicanalistas são cheios de pacientes que querem ceder o sintoma desde a primeira sessão. Tout plutôt que réellement de mettre réellement en question l'être que je suis. Tudo ao invés de pôr realmente em questão o ser que eu sou. Voilà. Et
le symptôme est une façon d'entrer dans cette question. Então, o sintoma é uma maneira de entrar nessa questão. Et il arrive régulièrement que le patient vienne, E acontece regularmente que o paciente venha, fasse 2 ou 3 séances, faça 2 ou 3 sessões, le symptôme disparaît o sintoma desaparece et le patient nous dit « Ah, vous êtes génial, vous m'avez guéri e ele diz: ah, o senhor é genial, já me curou. ». Hein? On en reste là. E a gente fica por aqui. Bien sûr, le plus important étant d'en rester là. O mais importante sendo, ficamos por aqui. Voilà. Donc, le désir de l'analyste, Portanto, o desejo do analista c'est ce désir que Lacan a pu définir é esse desejo que Lacan pôde definir comme un désir de pure différence. como o desejo de pura diferença. Qu'est-ce que ça veut dire? O que é que isso quer dizer? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pure O différence? que é essa história de pura diferença? Eh bien, justement, un désir de pure différence, Pois justamente, um desejo de pura diferença c'est un désir où ce que je suis en tant qu'analyste é um desejo, o que eu sou enquanto analista ne doit en aucune façon, d'aucune manière, não deve, de maneira alguma, être le modèle C'est de le mo- ce que devra être le patient. ser o modelo do que o paciente deverá ser. Voilà. Et ça, effectivement, lorsque Lacan envisage cette question de la pure différence, E isso, com efeito, quando Lacan encara essa questão da pura diferença, à partir du désir de l'analyste, a partir do desejo do analista, il est en dialogue avec la psychanalyse américaine. ele está em diálogo com a psicanálise americana. Puisque l'idée, dans les années 50, de cette égopsychologie américaine, Pois a ideia nos anos 50 dessa egopsicologia americana c'est que le moi fort de l'analyste é que o eu forte do analista doit servir de modèle Deve- identificatoire deve servir de modelo identificatório au moi faible du patient. ao eu fraco do paciente. Et là, vous voyez que l'idée, ça serait que le patient se serve de son amour transférentiel E aí a ideia seria de que o paciente utilizasse o seu amor transferencial pour devenir para se tornar comme l'analyste. como analista. Et Lacan nous dit, ce n'est absolument pas ça la cure. E Lacan vai nos dizer, não é de jeito nenhum isso o tratamento. Le désir de l'analyste O desejo do analista vise effectivement à faire émerger le désir chez le patient, visa, com efeito, a fazer emergir o desejo no paciente, quel qu'il soit, qualquer que seja, et sans que l'on soit par avance assuré de ce qu'il est. e sem que de antemão estejamos seguros do que ele é. Voilà. Donc, désir de l'analyse, je crois pas, Então, desejo da análise, não acredito, mais désir de l'analyste, oui, et désir assuré. mas desejo do analista, sim, e desejo assegurado. Merci. Bravo. Vous êtes une traductrice parfaite. Ah, bon? C'est très agréable. J'ai quasiment pas l'impression d'être traduit. C'est d'une fluidité super. Bravo, merci. Pronto, teremos agora intervalo, ok? Quantos minutos? De 15 minutos, ok? Muito obrigada. Em nome de Interseção Psicanalítica do Brasil. Nossos agradecimentos.